Meu nome é Joseph, sou judeu e hoje quero compartilhar com você algo que meu avô me ensinou há muitos anos. Não são teorias vazias, mas sabedoria viva que ele carregou durante décadas e que mudou minha vida para sempre. Vamos falar desse hábito amargo que envenena a existência de tantas pessoas boas. Tolerar aqueles que não te valorizam. Você aprenderá por que sua bondade e sua disponibilidade para ajudar às vezes te convertem em uma opção conveniente para os outros. Nada mais. Preparei 8 lições da antiga sabedoria judaica que te ajudarão a deixar de ser um depósito emocional para os outros e recuperar o respeito que você merece. Existe uma razão profunda pela qual até as pessoas mais bondosas terminam sozinhas e profundamente feridas. Hoje exploraremos 8 métodos efetivos para mudar isso para sempre e conquistar o respeito daqueles que te rodeiam. Recomendo firmemente que você escute até o final. É ali onde revelarei um dos pontos mais importantes: a regra de ouro do meu avô. Sem compreendê-la, qualquer esforço que você faça para melhorar seus relacionamentos será apenas temporário. O primeiro método é o jejum informacional. A essência deste segredo é parar de alimentar conscientemente os outros com os detalhes da sua alma e as notícias da sua vida. Quando compartilhamos habitualmente nossos planos, sucessos ou pequenas alegrias com qualquer um que encontramos, entregamos uma parte do nosso poder a pessoas que nem sequer tinham a intenção de nos apoiar. O jejum informacional deve ser praticado em todos os lugares, em conversas com colegas, em encontros casuais na rua e até em longas conversas com aqueles que você considerava amigos. Se você sente que alguém se aproveitou da sua abertura durante anos, mas permanece indiferente, corte o acesso dessa pessoa à sua informação pessoal. Isso muda instantaneamente seu estado emocional, porque você deixa de ser uma fonte conveniente de notícias e começa a acumular energia para si mesmo. Você notará imediatamente como as coisas se tornam mais tranquilas e calmas quando você já não espera constantemente a aprovação de pessoas que, na realidade, não se importam com você. Lembro de uma ocasião em que meu avô me viu conversando longamente e com entusiasmo com um conhecido sobre minhas conquistas. Meu avô esperou até que o homem fosse embora e então me disse com calma: Joseph, lembre-se desta antiga sabedoria judaica. Não coloque seus melhores produtos na vitrine se você nota que o transeunte não tem a menor intenção de entrar na sua loja. Ele me explicou que se essa pessoa não havia me perguntado como eu me sentia durante toda a conversa, minhas vitórias lhe importavam ainda menos. Foi então que percebi que estava simplesmente tentando chamar a atenção de alguém que não me valorizava em absoluto. A partir daquele dia, criei um jejum informacional para esse tipo de pessoas e senti um grande alívio. O mais surpreendente é que 80% deles nem sequer notaram que parei de contar qualquer coisa. A sabedoria judaica nos ensina que uma vez que você compreende uma situação, esta passa a estar sob seu controle. E agora eu escolho quem é digno de conhecer minha história. O segundo método é renunciar ao papel de defensor interno daqueles que deixaram de te ver como um ser humano. A maior armadilha em nossas vidas não são os inimigos que nos atacam abertamente, mas o hábito de tolerar aqueles que se aproveitam da nossa bondade e do nosso tempo durante anos, devolvendo apenas fria indiferença. Costumamos chamar isso de humildade ou boas maneiras, mas a antiga sabedoria judaica diz que ignorar seus próprios sentimentos de desvalorização durante anos não é virtude, mas auto-engano consciente. Este método aponta para romper com esse engano e retomar o controle do seu destino. A essência deste segredo é eliminar de uma vez por todas esse defensor que vive na sua cabeça
e que constantemente justifica a ingratidão alheia. Quando somos ignorados, dói admitir que a pessoa simplesmente não precisa de nós. Então, começamos a inventar histórias. Ele está muito ocupado. Ela está lidando com muitos problemas agora. Provavelmente é só a forma dela de ser. Gastamos uma quantidade colossal de energia emocional, justificando a indiferença alheia, em vez de ver a verdade simples. As pessoas escolhem conscientemente como nos tratam. Enquanto esse defensor interno estiver em ação, você permanece como uma opção conveniente, uma fonte de ar que ninguém nota. Este método deve ser usado nos momentos em que você sente sua energia se esgotando, quando você dá, apoia e ajuda só para receber silêncio ou zombaria em troca. Em momentos como este, tente um experimento simples. Pare de se deixar levar pelas emoções e comece a usar a frieza e a análise. Observe os fatos, não as suposições. Pergunte a si mesmo: essa pessoa faria isso com alguém que realmente teme perder ou a quem respeita profundamente? Se a resposta é não, então o problema não é seu caráter difícil, mas a atitude que ela tem em relação a você. Este conhecimento é libertador. Agora você entende que seu valor não depende da cegueira de outra pessoa. Quero compartilhar com você um episódio da minha vida que finalmente me ensinou este princípio. Há muitos anos, conheci um homem chamado Baruch. Abrimos um negócio juntos e eu o considerava um companheiro próximo. Sempre fui o primeiro a felicitá-lo, a oferecer ajuda quando ele estava em apuros e a escutar durante horas suas queixas sobre seu destino. Baruch, no entanto, sempre agia como se estivesse me fazendo um favor, simplesmente por atender minha ligação. Podia passar semanas sem me contatar, e quando o fazia, sempre tinha uma boa desculpa. Ou estava sobrecarregado de trabalho, ou não se sentia bem. E eu, como advogado dedicado, sempre encontrava uma justificativa para ele. Pensava: bem, ele é tão talentoso, está passando por um momento difícil, deveria estar acima de pequenas queixas. Mas um dia vi Baruch na companhia de um homem influente, do qual dependia sua ascensão profissional. Fiquei de lado e não reconheci meu amigo. Sua agenda saturada e sua saúde debilitada haviam desaparecido. Era incrivelmente atencioso, absorvendo cada palavra do cavalheiro, chegando às reuniões 10 minutos antes e radiante de alegria quando simplesmente assentiam em resposta. Naquela noite, a antiga sabedoria judaica se revelou para mim em toda a sua simplicidade austera. Aquilo de que não nos damos conta governa nossas vidas, mas assim que abrimos os olhos, a situação passa ao nosso controle. Percebi que Baruch era perfeitamente capaz de ser atencioso e pontual. Simplesmente não era assim comigo. Era um homem que decidiu que não precisava se esforçar comigo. Seu desdém era uma escolha consciente. Assim que deixei de defendê-lo, senti um alívio incrível. Já não precisava gastar energia inventando razões para sua frieza. Simplesmente constatei o fato. Para ele, eu era um degrau conveniente, não um amigo. Em nossa região, costuma-se dizer que mais vale pássaro na mão que 100 voando, o que significa que você deve se agarrar a qualquer relacionamento, mesmo se ele te humilha. Mas se esse pássaro só está bicando sua mão sem te oferecer calor, de que te serve? A dor da separação não é nada comparada com anos de humilhação silenciosa, quando você voluntariamente se coloca em último lugar na vida de alguém. A sabedoria judaica nos ensina que se uma pessoa não corresponde, é porque não precisa de você. E isso não é culpa do seu coração, mas uma escolha dela. Pare de esperar que essas pessoas mudem por conta própria. Se alguém consegue ser atencioso com outros, mas não com você, essa é sua decisão final. Liberte-se do seu crítico interior e comece a investir sua energia preciosa em quem celebra seu sucesso
e sempre dedica tempo para simplesmente perguntar como você está. Seu valor é algo que você define para si mesmo, e você merece estar rodeado por pessoas que te veem como o sol, não como um recurso gratuito. Lembre-se que sua vida é como um livro, e só você decide quem permanecerá nele até a última página, e quem será apenas um personagem aleatório em um capítulo. Não tema abrir espaço, porque novos capítulos verdadeiramente valiosos sempre começam onde terminam as histórias antigas e dolorosas. Desde o momento em que deixei de dar desculpas por Baruch, pessoas entraram na minha vida que desde o primeiro dia começaram a valorizar tanto o meu tempo quanto minha bondade. Seja sábio, valorize sua alma e não permita que a indiferença alheia se torne um hábito. O terceiro método é provar a si mesmo com pequenas ações. Este segredo que quero compartilhar com você aponta para curar uma das feridas mais profundas da nossa alma, o sentimento de inferioridade. Muitas vezes acreditamos inconscientemente que sem nossas habilidades úteis, recursos ou eterna disposição para ajudar, não somos interessantes para os outros. Acreditamos que somos indignos de amor e respeito, simplesmente por ser quem somos, desde o nascimento. Então, começamos a comprar boa vontade, nos tornando incrivelmente convenientes. Nos convertemos naqueles que sempre atendem o telefone às 3 da manhã, que dão tudo o que têm e que nunca dizem não. Temos medo de que, se pararmos de ser úteis, todos nos deem as costas. A prova da pequena ação é uma espécie de filtro espiritual que permite discernir se você é valorizado como pessoa ou simplesmente visto como uma ferramenta gratuita para resolver os problemas alheios. A ideia é simples, mas requer certa dose de coragem. Em vez de oferecer sua ajuda mais uma vez, você se aproxima da pessoa com um pedido pequeno, quase simbólico. Não precisa ser algo grandioso, nem exigir um grande investimento de tempo ou esforço. Deve ser algo pequeno. Peça aquele livro que prometeram te dar a tempo. Peça o endereço de uma boa cabeleireira ou peça que dediquem 5 minutos para escutar sua opinião sobre um assunto trivial. Este método transforma radicalmente sua vida, porque elimina instantaneamente a ilusão de controle. Quando você está constantemente dando, tem a ilusão de controle. Acredita que está construindo uma amizade sólida, mas os relacionamentos verdadeiros sempre são de mão dupla. Se em resposta a um pequeno pedido seu, alguém a quem você ajudou durante anos responde com irritação, sempre está ocupado ou simplesmente te ignora, então você caiu na armadilha de um relacionamento unilateral. A sabedoria judaica nos ensina: não prove a profundidade de um rio com ambos os pés, e não prove a lealdade de um amigo com um grande sacrifício. Comece em pequeno. Se uma pessoa tropeça no pequeno, jamais suportará o grande. Este método pode ser aplicado em absolutamente qualquer lugar. No trabalho, quando um colega está acostumado a que você termine seus relatórios, peça que ele te traga um café uma vez, ou que te ajude a organizar uma pasta pequena. Na sua família, se você se converteu na pessoa que carrega com todas as tarefas domésticas, peça a um ente querido que faça uma tarefa simples sem que você precise lembrá-lo. Isso funciona ainda melhor entre amigos. Se você sente que se converteu no ombro amigo de outros, peça a um amigo que escute sua história curta sem interromper. Sua reação dirá mais sobre o relacionamento de vocês que 10 anos de férias compartilhadas. Você verá se alguém está disposto a sacrificar, ainda que seja um pouco de comodidade por você. Há muitos anos, quando estava começando minha carreira, tinha um amigo chamado Nahum. Mantivemos contato por quase 15 anos e eu o considerava sinceramente um amigo próximo. Nahum era uma daquelas pessoas a quem sempre acontecia algo. Seu carro quebrava nos momentos mais inoportunos e eu cruzava a cidade para buscá-lo.
Precisava urgentemente redigir um documento importante e não sabia nada do tema. Então, eu ficava com ele até tarde da noite. Fazia isso com alegria, porque acreditava na nossa amizade. Mas no fundo, havia um medo. E se eu parar de ajudar, ele se interessará por mim simplesmente como Joseph, sem minhas habilidades e contatos. Sentia que meus esforços eram dados como garantidos, como o ar que passa despercebido, embora esteja presente. Um dia, decidi usar exatamente o método do qual estávamos falando. Não precisava de ajuda com a mudança, nem de uma grande soma de dinheiro. Simplesmente precisava entregar um pequeno pacote à pessoa que vivia ao lado de Nahum. Nahum já ia para lá por negócios e não lhe tomaria nem 5 minutos. Liguei para ele e pedi educadamente esse pequeno favor. A reação de Nahum me surpreendeu. Seu tom mudou instantaneamente. Começou uma longa e confusa explicação sobre sua agenda saturada. Como talvez não conseguiria ir. Como não poderia carregar nem sequer um pacote pequeno comodamente. O homem por quem havia mudado meus planos centenas de vezes não queria perder 5 minutos em algo que estava no seu caminho. Nesse momento, minha voz interior, aquela da qual havíamos falado antes, tentou interceder por ele novamente, mas os fatos eram reveladores demais. Lembrei de um antigo provérbio judeu. Se você quer saber como alguém te trata, não observe o que essa pessoa diz quando você dá algo, mas o que faz quando você pede. Foi um momento de revelação. Percebi que nossa comunicação era um buraco negro que só drenava meus recursos. Nahum não era uma pessoa má. Simplesmente havia se acostumado a me ver como uma função conveniente, não como um ser humano com necessidades próprias. Depois daquele incidente, não fiz escândalos, nem exigi gratidão. Simplesmente comecei um retiro silencioso, assunto que abordaremos mais adiante. Parei de ser o primeiro a oferecer ajuda e parei de estar sempre disponível. E sabe o que é o mais surpreendente? 80% da nossa comunicação simplesmente evaporou em um mês. Nahum nem sequer perguntou o que havia acontecido. Simplesmente encontrou outra pessoa conveniente que aceitou se converter em seu novo defensor e assistente. Essa experiência me ensinou que meu valor não depende de quanto fiz pelos outros. Provar a mim mesmo, com pequenas ações, me ajudou a purificar minha vida de falsidades e abrir espaço para aqueles que realmente me valorizam. Agora sei que se alguém realmente te valoriza, um pequeno pedido seu não será uma carga, mas uma oportunidade de retribuir o respeito e a atenção. Esta é a base de um relacionamento saudável, onde não há espaço para a exploração unilateral. Proteja seu valor e não tema provar às pessoas ao seu redor. É melhor reconhecer uma vitrine vazia a tempo que passar anos tentando comprar algo que nunca existiu. Lembre-se que seu tempo e seus sentimentos são preciosos e você não deve entregá-los a quem os trata como meros seixos. A sabedoria judaica nos ensina que a vida é curta demais para desperdiçá-la, justificando a indiferença alheia. Permaneça fiel a si mesmo, e então só aqueles verdadeiramente dignos de percorrer seu caminho permanecerão ao seu lado. O quarto método é a greve do psicólogo não remunerado. Quando uma pessoa acredita que não merece atenção e afeto humano simples, começa a se transformar em uma espécie de simulador emocional para outros. Você se converte nesse ombro amigo, nesse psicólogo não remunerado que sempre está ali para oferecer apoio, dar conselhos e passar horas da sua vida resolvendo os dramas familiares ou conflitos laborais alheios. Mas, sejamos francos, com que frequência aqueles que descarregam seus problemas em você perguntam como foi seu dia? Com que frequência notam o cansaço nos seus olhos ou o tremor na sua voz? Na maioria dos casos, nunca. Você é simplesmente um receptáculo conveniente para suas emoções negativas.
Este estado de distanciamento emocional gradualmente suga sua energia vital. Você se sente exausto, espremido até a última gota e ainda assim, no fundo abriga um ressentimento amargo porque está sendo usado. A sabedoria judaica nos ensina que a alma é um recipiente, e se você permite que todos que encontrar derramem suas impurezas nela, não haverá espaço para água pura e alegria. Seu tempo e atenção não são recursos infinitos, são presentes preciosos que devem ser valorizados por aqueles dispostos a corresponder. O método da greve deve ser usado de forma decisiva e sem desculpas desnecessárias. A próxima vez que um amigo ligar para se queixar pela 100ª vez do chefe ou de um parente problemático, não entre no jogo. Não precisa dar conselhos nem justificar suas ofensas. Basta dizer gentilmente, mas com firmeza: desculpe, não tenho vontade de discutir os problemas dos outros hoje. Vamos falar sobre algo positivo ou ligamos em outro momento. Você se surpreenderá com a rapidez com que o tom da conversa muda. Alguém que te vê apenas como uma função perderá imediatamente o interesse ou se irritará acusando você de egoísmo. Mas essa mesma reação se converterá no seu melhor filtro. Aqueles que só buscavam sua descarga emocional desaparecerão rapidamente porque ficarão entediados e você poupará sua energia para as coisas e as pessoas que realmente dão sentido à sua vida. Este método te devolve o controle sobre seu espaço emocional. Você deixa de ser um depósito de lixo e começa a perceber seu verdadeiro valor, que não depende de quantas lágrimas você enxuga. Um antigo provérbio judeu diz: quem não valoriza seu tempo, não valoriza sua vida. A greve de psicólogos não remunerados não é um ato de hostilidade, é um ato de profundo respeito próprio. É uma forma de dizer ao mundo: meu tempo é precioso e não pretendo desperdiçá-lo mais com aqueles que não sabem agradecer. Quero contar uma história que aconteceu na minha vida há muitos anos. Tinha um amigo chamado Lázaro. Nos conhecíamos desde jovens e durante 15 anos nossas conversas seguiram o mesmo padrão. Lázaro me ligava sempre que algo dava errado na sua vida. E quase tudo dava errado para ele quase sempre. Brigava com sua esposa, seus sócios o traíam ou simplesmente tinha um mau pressentimento sobre algo. Eu podia ficar sentado com ele durante horas em um café ou falando por telefone, analisando cada movimento seu, buscando palavras de consolo e literalmente tirando-o da depressão. Eu acreditava que isso era amizade verdadeira e tinha muito orgulho de ser uma pessoa tão compreensiva e atenciosa. No entanto, no fundo, sentia um vazio estranho. Depois de cada conversa como essa, só queria me deitar e ficar olhando para o teto. Não tinha energia nem para falar com minha própria família. E o mais interessante é que Lázaro nunca me perguntou como eu estava. Se eu tentava dizer uma palavra sobre meu sucesso ou meu problema, ele escutava exatamente 10 segundos e então, habilmente, conduzia a conversa de volta para si mesmo. Sim, Joseph, isso é interessante, mas escute o que meu vizinho me disse hoje. Eu pensava que não era digno de mais nada, que meu papel era dar apoio a pessoas difíceis como ele. Um dia decidi experimentar este método. Estava passando por um momento muito difícil no trabalho. Estava muito cansado e me sentia como se estivesse vazio. Quando Lázaro ligou novamente para falar sobre a injustiça do mundo, o interrompi no primeiro minuto. Disse: Lázaro, escute, estou muito cansado hoje e não tenho forças para ouvir seus problemas. Se você quer conversar sobre algo leve ou dar um passeio tranquilo, está bem. Mas não vou falar de trabalho hoje. Houve um silêncio tão longo que ouvi o tic-tac do relógio na parede. Lázaro não perguntou por que eu estava cansado. Não me ofereceu apoio. Simplesmente disse friamente: mas se você não se importa com meus sentimentos, então sobre o que vamos conversar? 'Te ligo quando você estiver de melhor humor.' E desligou.
Naquela noite, percebi algo simples, mas profundo, algo frequentemente repetido na sabedoria judaica. As pessoas só valorizam aquilo que recebem em troca: tempo, atenção ou respeito. Enquanto eu estava oferecendo minha atenção gratuitamente, ela não valia nada para Lázaro. Não nos falamos por mais de 1 ano depois disso. Lázaro nem sequer perguntou se eu estava vivo. Mas ao longo desse ano, descobri quanta energia havia liberado para aquelas pessoas que realmente valorizavam minhas opiniões e sabiam escutar em troca. Parei de ser uma psicóloga gratuita e, finalmente, me converti simplesmente em uma pessoa digna de reciprocidade. A sabedoria judaica nos ensina: não atire pérolas a quem está acostumado a ver apenas sujeira sob seus pés. Quando você para de doar suas emoções sem receber nada em troca, você abre a porta a relacionamentos onde há equilíbrio, gratidão e uma conexão real, não imaginária. Lembre-se que seu silêncio não é fraqueza, é uma prova para os outros. Eles podem viver sem sua atenção e você pode viver sem a indiferença deles. Acredite, você pode, e sua vida será muito mais brilhante e tranquila. Não tema perder aqueles que só te viam como um recurso gratuito. Ao dar espaço a vampiros emocionais, você convida para a sua vida aqueles que se aquecerão com seu fogo, não aqueles que tentarão apagá-lo com suas lágrimas. O 5º método é o princípio da cadeira vazia. Este método aponta para erradicar o pensamento perigoso: não mereço companhia melhor. Quando uma pessoa acredita profundamente que não é suficientemente boa, suficientemente interessante ou suficientemente importante, começa a preencher sua vida com qualquer um que encontre. Convidamos pessoas às nossas festas por hábito. Nos agarramos a conhecidos que nos desvalorizam e temos medo de deixar uma cadeira vazia na mesa. Costumamos pensar em uma cadeira vazia como símbolo de solidão e inutilidade, mas a sabedoria judaica nos ensina a vê-la de forma diferente. Uma cadeira vazia não é um buraco. É um espaço para alguém que realmente te valorize. O princípio da cadeira vazia tem um impacto profundo na sua vida. Enquanto seu círculo imediato está cheio de pessoas que só consomem seu tempo e suas emoções, você não tem espaço físico para novas pessoas que realmente valem a pena. Você desperdiça sua energia entretendo os indiferentes, justificando sua frieza e se adaptando aos seus horários. Quando você decide que não precisa agradar a todos, sua energia interior deixa de se esgotar. Aplique este método em todas as áreas onde sinta uma conexão unilateral. Pare de convidar aos seus eventos importantes aqueles que esquecem seus pedidos durante anos ou se alegram com seus fracassos. Não ocupe espaço na sua alma com aqueles que te colocam em último lugar nas suas vidas. Use seu tempo livre para fazer coisas que te trazem alegria e para cuidar de si mesmo. Afinal, você merece o mesmo cuidado que está acostumado a dar aos outros. Quero contar uma história que aconteceu na nossa comunidade há muitos anos. Tinha um vizinho chamado Samuel. Nos conhecíamos havia 40 anos. Cada sábado, quando minha família se reunia ao redor da grande mesa, Samuel era presença obrigatória. Havia se convertido em uma tradição que ninguém questionava. No entanto, ao longo de todas essas décadas, Samuel agia como se estivesse nos fazendo um grande favor ao vir à nossa casa. Criticava a comida, ridicularizava meus planos para o futuro e nunca, nem uma única vez em 40 anos, perguntou como eu me sentia realmente. Tolerava isso porque acreditava que ter um velho amigo era uma virtude. Tinha medo de que se parasse de convidá-lo. Minha mesa se tornaria menor e minha vida mais pobre. Pensava que talvez eu fosse demasiado exigente e indigna de ser tratada com genuíno carinho. Mas um dia percebi que depois de cada visita de Samuel, o que ficava na minha casa não era um sabor de celebração, mas um sabor de amargura e cansaço.
Então, decidi aplicar a regra da cadeira vazia. Para a próxima grande celebração, simplesmente não o convidei. Não fiz escândalos, não me queixei e não tentei explicar nada. Simplesmente deixei a cadeira vazia. Naquela noite, pela primeira vez em muitos anos, a verdadeira paz e tranquilidade reinaram na minha casa. Meus entes queridos e eu conversamos sobre o que era realmente importante para nós. Ninguém interrompeu com comentários sarcásticos ou exigiu atenção extra. E sabe o que aconteceu depois? Samuel nem sequer notou sua ausência. Simplesmente encontrou outro vizinho para se queixar. E 3 semanas depois, um homem que há muito tempo queria conhecer melhor, mas para quem nunca tinha tido tempo nem energia, bateu à nossa porta. O lugar foi preenchido por alguém que desde o primeiro dia começou a valorizar tanto minha hospitalidade quanto meu tempo. Um antigo provérbio judeu diz: nem todos os que se sentam à sua mesa compartilham seu pão. Sua vida é um livro único, e só você decide quem permanecerá nele até a última página e quem foi apenas um personagem aleatório em um breve capítulo. Se você tem medo de deixar sua cadeira vazia agora, imagine-se dentro de 1 ano. O que você escolherá? O alívio de finalmente se libertar da indiferença alheia ou o amargo arrependimento por ter desperdiçado anos na companhia de pessoas que não te viam? Entenda que seu valor não depende da quantidade de pessoas ao seu redor. Depende da qualidade das conexões que você valoriza. Uma cadeira vazia é um símbolo da sua dignidade. É um sinal de que você já não se conforma com uma amizade superficial e está pronto para esperar por alguém que realmente se aproxime de você com o coração aberto e respeito genuíno. Assim que você recuperar seu conforto e parar de dar desculpas por quem não te valoriza, o mundo ao seu redor começará a mudar. O 6º método é economizar emoções. Muitas vezes cometemos o mesmo erro. Dedicamos nossos sentimentos mais profundos àqueles que nos retribuem com fria indiferença. O método para preservar as emoções consiste em equilibrar conscientemente nosso balanço interior e parar de desperdiçar o ouro da nossa alma com aqueles que o tratam como mero bronze. Quando nos alegramos com as raras visitas de uma pessoa indiferente ou inversamente expressamos veementemente nosso ressentimento, alimentamos essas mesmas emoções com nossa própria força. Nos convertemos em doadores emocionais, enviando nossa energia para onde jamais retornará. A raiz deste problema reside muitas vezes na crença profundamente arraigada de que somos indignos de atenção por nós mesmos. Acreditamos que se brilharmos mais intensamente, se demonstrarmos toda a profundidade da nossa dor ou alegria, finalmente seremos notados e apreciados. Mas a sabedoria judaica sugere o contrário. Seu valor não está em quanto você deu aos outros, mas em quão intacto você preservou seu mundo interior. Economia emocional significa mudar o mar revolto interior por um cálculo frio. Isso não significa se converter em uma pedra sem alma. Significa se converter em um guardião sábio dos seus limites. Quando você para de reagir violentamente diante daqueles que não te valorizam, retoma o poder que eles tinham sobre seu humor. Este método deve ser usado em todas as situações onde você perceba interesse unilateral. Se alguém aparece na sua vida só uma vez a cada 6 meses, não demonstre quanto você esperou por essa pessoa. Se te escreve algo áspero ou desdenhoso, não se apresse a se justificar ou provar seu ponto de vista. Responda educadamente, com calma e de forma breve. Seu tom neutro é o melhor sinal de que você já não está envolvido. Esta estratégia funciona como um filtro. Aqueles que só precisavam do seu desabafo emocional desaparecerão rapidamente porque ficarão entediados e você economizará sua energia
para as coisas e as pessoas que realmente dão sentido à sua vida. Há muitos anos, existiu um homem na minha vida chamado Efim. Costumávamos estudar juntos e, por hábito, eu o considerava parte do meu círculo íntimo. Efim era uma pessoa muito inteligente, mas extremamente narcisista. Passava semanas sem responder minhas mensagens, esquecendo meus pedidos, mas assim que tinha um sucesso ou se aventurava em algo novo, ligava e passava horas exigindo minha admiração. Eu, sentindo-me insuficientemente importante para ele, fazia meu melhor esforço. Felicitava-o com a mesma sinceridade como se fosse meu próprio sucesso. Solidarizava-me tanto com seus pequenos contratempos que não conseguia dormir depois. Acreditava que minha generosidade emocional um dia quebraria seu gelo e ele me veria como um verdadeiro amigo. Mas com o tempo, percebi que depois das conversas com Efim, me sentia não inspirado, mas exausto. Estava desperdiçando minhas melhores emoções com ele, e tudo o que recebi em troca foi um breve bom adeus. Então decidi aplicar as regras da economia emocional. A próxima vez que Efim ligou para mostrar sua mais recente aquisição, não me surpreendi, nem fiz um monte de perguntas. Simplesmente disse com uma voz calma e serena: "Fico feliz por você, Efim. Boas notícias." Houve uma longa pausa. Ele esperava minha habitual explosão de emoções, mas ela não chegou. Efim tentou me provocar novamente acrescentando detalhes à sua história, mas permaneci educado, embora frio. Me converti nesse espelho que simplesmente reflete a pessoa. Sabe o que aconteceu? Rapidamente perdeu o interesse na conversa e desligou. Um mês depois ligou novamente, mas ao se encontrar com minha situação financeira, desapareceu da minha vida para sempre. A sabedoria judaica nos ensina que a alma é um santuário e ninguém pode entrar nela com os sapatos sujos. Se alguém não ilumina seu santuário, não permita que o ocupe. Efim não era uma pessoa má, era simplesmente um vampiro emocional que se alimentava da minha necessidade de ser necessário. Assim que parei de lhe dar esse combustível, nossa comunicação desmoronou como um castelo de cartas. E isso foi uma grande bênção, porque em seu lugar surgiram pessoas que valorizam o silêncio da minha presença tanto quanto minhas palavras. Lembre-se, sua paz é o mais precioso que você tem. Não demonstre seus sentimentos a aqueles que não estão preparados para acolhê-los. Conservar suas emoções é o caminho para a dignidade e a atenção plena. Escolha com sabedoria em quem deposita o calor do seu coração e não tema parecer frio com aqueles que nunca lhe retribuíram esse calor. A vida é curta demais para desperdiçá-la esperando a aprovação alheia. Seja fiel a si mesmo e estará rodeado apenas por pessoas que realmente te veem como um ser humano, não apenas como uma fonte conveniente de energia. O sétimo método é o segredo da sua alegria. A essência deste segredo, chamado o segredo da sua alegria, é deixar conscientemente de compartilhar seus sucessos, vitórias e momentos de verdadeira felicidade com aqueles que ainda não aprenderam a valorizar sua essência. Quando algo maravilhoso acontece em nossas vidas, nosso primeiro e mais natural instinto é gritar aos quatro ventos, buscando a confirmação do nosso valor. Corremos para velhos conhecidos ou parentes, esperando ver um brilho de alegria em seus olhos. Mas se essas pessoas passaram anos nos vendo como uma opção conveniente, nossa alegria se converterá em nada mais que um pretexto para desvalorização ou fria indiferença. A raiz deste problema reside na convicção arraigada de que não somos dignos de amor. Acreditamos que nossas qualidades pessoais são insuficientes. Precisamos de provas externas de sucesso para finalmente sermos notados e elogiados. Tentamos comprar respeito exibindo nossas conquistas, mas a antiga sabedoria judaica nos ensina o contrário. Seu valor nunca dependeu,
e nunca dependerá daqueles que simplesmente não podem vê-lo. Se você mostra sua pérola a alguém acostumado a ver apenas pó sob os pés, essa pessoa não a apreciará. Simplesmente se irritará, porque o pó já não parecerá tão atrativo em comparação. Ao usar este método, você preserva sua força interior. Para de dar motivos para inveja ou ridículo a aqueles que não investiram no seu sucesso. Há anos, tive uma experiência reveladora. Havia conseguido uma conquista profissional muito importante, depois de meses de trabalho árduo. Meu primeiro instinto foi ligar para vários conhecidos para contar a notícia. Liguei para 3 pessoas que considerava próximas. A primeira simplesmente disse: "Que bom", sem nenhuma emoção real, e rapidamente mudou o tema para seus próprios problemas. A segunda fez um comentário que minimizava minha conquista, dizendo que isso não era tão difícil e que ela conhecia alguém que havia feito algo similar. A terceira nem sequer atendeu minha ligação, e quando finalmente o fez dias depois, não mencionou nada sobre o que eu havia contado. Naquela noite, senti um vazio profundo. Havia compartilhado minha alegria com pessoas que não tinham capacidade nem interesse em celebrá-la comigo. Então lembrei das palavras do meu avô: "Joseph, nem todos têm olhos para ver suas flores. Alguns só veem os espinhos, porque assim foram treinados pela vida. Guarde seu jardim para quem sabe apreciar sua beleza." Desde aquele dia, comecei a aplicar o método do segredo da sua alegria. Quando algo bom me acontecia, em vez de correr para contar a todos, me perguntava: esta pessoa demonstrou genuíno interesse no meu bem-estar antes? Alegrou-se sinceramente pelas minhas pequenas conquistas no passado? É capaz de celebrar sem competir ou minimizar? Se a resposta era não, simplesmente não compartilhava. E algo extraordinário aconteceu. Parei de sentir esse vazio depois de compartilhar boas notícias. Minha alegria permanecia intacta, puramente minha, e quando a compartilhava apenas com aqueles que realmente podiam recebê-la com amor, essa alegria se multiplicava em vez de diminuir. A sabedoria judaica nos ensina que existe um tempo para semear e um tempo para colher, um tempo para guardar silêncio e um tempo para falar. Aprender quando manter sua alegria em silêncio não é egoísmo, é proteção sagrada da sua luz interior. Pense na sua alegria como uma chama frágil. Se você a expõe a ventos frios de indiferença ou inveja, ela se apagará. Mas se você a protege até que cresça forte e a compartilha apenas em ambientes quentes, ela iluminará tudo ao seu redor. Este método não significa se isolar ou se tornar desconfiado. Significa valorizar tanto sua felicidade que você não a dá a mãos descuidadas. Há pessoas na sua vida que merecem suas boas notícias. Aquelas que perguntam como você está sem esperar nada em troca, que se alegram genuinamente quando algo bom te acontece. Essas pessoas são sua verdadeira comunidade. Mas aqueles que só aparecem quando precisam de algo, que nunca celebraram suas pequenas vitórias, que sempre encontram forma de empanar seu brilho, esses não merecem acesso aos seus tesouros internos. Lembre-se, sua alegria é sagrada. É o fruto do seu esforço, sua resiliência, sua fé. Não a desperdice buscando validação de quem nunca te validou. Guarde-a, proteja-a, compartilhe-a sabiamente e verá como sua vida se enche de uma paz mais profunda e de conexões mais autênticas. O 8º método, a regra de ouro do meu avô. Este é o princípio mais importante de todos, o que sustenta todos os demais métodos que discutimos hoje. Meu avô me ensinou no seu leito de morte e tem guiado cada decisão importante da minha vida desde então. A regra de ouro é simples em palavras, mas profunda na prática. Trate as pessoas exatamente como elas te tratam, mas nunca menos do que você vale. Deixe-me explicar
O que isso realmente significa? A primeira parte: tratar as pessoas como elas te tratam. Não é vingança nem crueldade, é justiça e equilíbrio. Se alguém te trata com respeito, corresponda com respeito. Se alguém te trata com indiferença, corresponda com distância educada. Se alguém investe tempo em você, invista tempo nelas. Se alguém só te procura quando precisa de algo, não esteja disponível quando ligar. Isso não é ser rancoroso, é ser sábio. A sabedoria judaica nos ensina que cada relacionamento tem um contrato invisível, escrito pelas ações de ambas as partes. Se apenas uma pessoa está cumprindo sua parte, o contrato está quebrado. Você não tem obrigação de continuar dando a um contrato quebrado. Mas aqui vem a segunda parte, e esta é crucial: nunca menos do que você vale. Isso significa que mesmo quando você corresponde à indiferença de alguém com distância, você o faz com dignidade. Não se rebaixa a comportamentos mesquinhos, fofocas ou vingança. Não insulta, não ataca, não tenta fazer mal. Simplesmente se retira com graça, porque você conhece seu valor. Mesmo quando alguém te trata mal, você não desce a esse nível, porque seu comportamento reflete quem você é, não quem eles são. Meu avô me contou uma história que ilustra perfeitamente este princípio. Havia um comerciante na nossa comunidade chamado Abraham. Era conhecido por sua honestidade e generosidade. Um dia, um homem chamado Moshe veio pedir emprestada uma soma considerável de dinheiro, prometendo devolvê-la em 30 dias. Abraham, sendo bondoso, emprestou o dinheiro sem pedir garantias. Passaram 30 dias, 60 dias, 90 dias. Moshe evitava Abraham na rua. Não respondia às suas mensagens. Agia como se a dívida não existisse. Muitos na comunidade disseram a Abraham que devia envergonhar publicamente Moshe, que devia falar mal dele, que devia tomar ações duras. Mas Abraham lembrou da regra de ouro. Aplicou a primeira parte. Tratou Moshe exatamente como Moshe o tratava. Quando Moshe finalmente se aproximou meses depois, pedindo outro favor, Abraham simplesmente disse com calma e firmeza: Moshe, lamento não poder te ajudar. Nossa experiência passada me mostrou que não é sábio para mim fazê-lo. Abraham não gritou, não insultou, não buscou vingança. Simplesmente estabeleceu um limite claro, baseado na conduta passada de Moshe. Mas aqui está a segunda parte. Nunca menos do que você vale. Quando Moshe finalmente, anos depois, caiu em verdadeira desgraça e precisava de ajuda básica para alimentar sua família, Abraham não o ignorou completamente. Ofereceu comida, não dinheiro. Ofereceu conexões para encontrar trabalho, não outra oportunidade de se aproveitar. Manteve sua dignidade sem perder sua humanidade. Meu avô me explicou: Joseph, a diferença entre um homem sábio e um tolo não é que o sábio nunca seja ferido, é que o sábio aprende da ferida e ajusta seu comportamento sem perder sua alma. O tolo continua dando a quem o explora, ou se torna tão amargo que fecha seu coração para todos. Esta regra de ouro requer algo muito difícil: autoconhecimento. Você precisa saber exatamente qual é seu valor para poder mantê-lo. Você precisa ter tão clara sua dignidade que nada nem ninguém possa fazer você agir abaixo dela. Deixe-me dar exemplos práticos de como aplicar esta regra de ouro na sua vida diária. No trabalho, se um colega constantemente toma crédito pelo seu trabalho, mas nunca te ajuda com o dele, pare de colaborar com essa pessoa. Faça isso profissionalmente, sem drama. Simplesmente diga: estou focado nos meus próprios projetos agora. Mas se esse mesmo colega um dia tem uma verdadeira emergência, não seja cruel. Você pode reconhecer sua humanidade sem voltar a se expor à sua exploração. Na família, se um familiar só te liga quando precisa de dinheiro ou favores, mas nunca está disponível quando você precisa de apoio emocional,
está bem reduzir sua disponibilidade. Você não precisa criar conflito. Simplesmente corresponda à sua energia. Se ligarem pedindo algo grande, você pode dizer: não estou em posição de ajudar com isso agora. Breve. Educado. Firme. Mas se esse familiar está no hospital ou enfrenta uma crise real, visite-o. Mostre que seu limite é com seu comportamento habitual, não com sua humanidade. Em amizades. Se um amigo cancela planos com você repetidamente, mas espera que você sempre esteja disponível, comece a tratar seus planos com essa pessoa com a mesma flexibilidade que ela trata os seus. Não se esforce mais que ela, mas mantenha a cortesia básica. Não seja vingativo, apenas equilibrado. A beleza desta regra de ouro é que funciona como um espelho perfeito. As pessoas que te valorizam verão seu próprio respeito refletido e o relacionamento se fortalecerá. As pessoas que te exploram verão sua própria indiferença refletida e, eventualmente, se afastarão, libertando você. Meu avô me advertiu sobre 3 erros comuns ao aplicar esta regra. Primeiro erro: aplicá-la com raiva. Se você está com raiva quando estabelece limites, não está seguindo a regra corretamente. A regra de ouro vem de um lugar de paz e clareza, não de emoção reativa. Respire, se acalme, então haja. Segundo erro: aplicá-la publicamente. Você não precisa anunciar a todos que está mudando como trata alguém. Simplesmente faça. O drama público te rebaixa. As mudanças silenciosas mantêm sua dignidade. Terceiro erro: aplicá-la como castigo. Você não está castigando ninguém. Está simplesmente ajustando seu investimento emocional e prático para que coincida com a realidade do relacionamento. Há um ensinamento no Talmud que diz: não julgue seu próximo até que esteja no lugar dele. Mas também diz: não se coloque em um lugar onde será julgado injustamente. Estes 2 ensinamentos trabalham juntos. Tenha compaixão pelas lutas alheias, mas não permita que essa compaixão te converta em vítima. A regra de ouro do meu avô me salvou de 2 extremos perigosos. Me salvou de me converter em um mártir que dá e dá até ficar vazio, ressentido e amargado. E me salvou de me converter em alguém cínico que fecha seu coração e desconfia de todos. Me permitiu manter minha bondade enquanto desenvolvia sabedoria. Me permitiu ser generoso com quem valoriza essa generosidade enquanto protegia minha energia de quem a desperdiça. Me permitiu ser humano, imperfeito, real, sem ser explorado. Quando você aplica esta regra consistentemente, algo milagroso acontece. Sua vida começa a se encher naturalmente de pessoas de qualidade. É como se o universo recompensasse sua clareza sobre seu valor, enviando-lhe pessoas que também conhecem seu valor e respeitam o seu. Os relacionamentos desequilibrados se dissolvem sem drama. Os relacionamentos autênticos se aprofundam e você, no centro de tudo, se torna mais forte, mais pacífico, mais você mesmo. Agora quero que você reflita sobre isso. Pense nas pessoas na sua vida agora mesmo. Há alguém a quem você está tratando melhor do que elas te tratam? Há alguém em quem você investe mais tempo, energia, amor ou recursos do que eles investem em você? Se a resposta é sim, não se sinta mal. Todos nós já fizemos isso. É parte de ter um coração aberto. Mas agora você tem o conhecimento para mudar isso. Aqui está seu desafio para os próximos 7 dias. Escolha um relacionamento desequilibrado na sua vida e comece a aplicar a regra de ouro. Não faça um anúncio dramático. Simplesmente comece a corresponder exatamente o nível de esforço, atenção e disponibilidade que você recebe, enquanto mantém sua dignidade. Observe o que acontece. Se a pessoa nota a mudança e pergunta o que está acontecendo, é um bom sinal. Significa que se importa o suficiente para perceber. Então você pode ter uma conversa honesta sobre equilíbrio no relacionamento.
Se a pessoa não nota nada e simplesmente desaparece da sua vida, isso também é informação valiosa. Significa que nunca estiveram realmente presentes para começar. A sabedoria judaica nos ensina que cada dia é uma oportunidade para reescrever nossa história. Você não está preso nos padrões do passado. Não tem que continuar sendo a pessoa que tolera a indiferença porque teme a solidão. Você pode escolher hoje se converter em alguém que se valoriza tanto que só aceita relacionamentos onde existe reciprocidade. Deixe-me compartilhar algo pessoal com você. Durante anos, eu era essa pessoa que sempre estava disponível para todos. Meu telefone tocava a qualquer hora e eu atendia. Alguém precisava de ajuda com uma mudança às 2 da manhã? Lá estava eu. Alguém precisava de dinheiro emprestado sem data de devolução? Eu dava. Me sentia orgulhoso de ser tão confiável, tão bondoso, tão útil. Mas no fundo estava exausto, estava vazio. E quando finalmente tive minha própria crise, quando realmente precisei de ajuda, a maioria dessas pessoas desapareceu. Seus telefones, de repente, não tinham sinal. Suas agendas, de repente, estavam cheias. Foi devastador. Me senti usado, traído, tolo. Mas então meu avô me sentou e me ensinou esta regra de ouro e me disse algo que nunca esquecerei. Joseph, não foram eles que te traíram. Foi você quem traiu a si mesmo ao dar-lhes algo que não haviam ganhado nem apreciado. Essas palavras foram duras de ouvir, mas libertadoras. Percebi que eu tinha poder. O poder de escolher. O poder de mudar. O poder de exigir reciprocidade, sem me desculpar por isso. Comecei a aplicar os 8 métodos que discutimos hoje. Pratiquei o jejum informacional, deixando de compartilhar meus planos e alegrias com quem não as celebrava. Renunciei ao papel de defensor interno, deixando de justificar a indiferença alheia. Provei as pessoas com pequenos pedidos para ver quem realmente estava disposto a dar, não apenas a receber. Declarei uma greve de psicólogo não remunerado, recusando-me a ser o depósito emocional de quem nunca perguntava como eu estava. Apliquei o princípio da cadeira vazia, deixando ir pessoas que ocupavam espaço sem agregar valor. Economizei minhas emoções, deixando de derramar meu coração diante de quem o pisoteava. Guardei o segredo da minha alegria, compartilhando minhas vitórias apenas com quem genuinamente se alegrava por mim. E, acima de tudo, vivi a regra de ouro do meu avô, tratando cada pessoa exatamente como me tratavam, mas nunca abaixo do meu próprio valor. E sabe o que aconteceu? Minha vida se transformou, não da noite para o dia. Não foi mágico nem fácil. Houve momentos de solidão enquanto meu círculo se reduzia. Houve momentos de dúvida quando me perguntava se estava sendo duro demais. Mas me mantive firme no meu valor. E lentamente, como o amanhecer depois de uma noite longa, novas pessoas começaram a aparecer na minha vida. Pessoas que valorizavam meu tempo tanto quanto eu valorizava o delas. Pessoas que celebravam meus sucessos sem inveja. Pessoas que apareciam nas minhas crises sem que eu tivesse que implorar. Meus relacionamentos se tornaram mais profundos, mais autênticos, mais equilibrados. E eu me tornei mais feliz, mais pacífico, mais completo. Não porque tivesse mais gente ao meu redor, mas porque as pessoas ao meu redor eram as corretas. Agora quero deixá-lo com uma última reflexão da sabedoria judaica. Há um ditado do Rabino Hillel que resume tudo o que falamos hoje. Ele disse: "Se eu não sou para mim, quem será para mim? Mas se eu sou apenas para mim, o que sou eu? E se não é agora, quando?" A primeira parte. Se eu não sou para mim, quem será para mim? Te lembra que você é seu próprio primeiro defensor. Ninguém valorizará seu tempo, sua energia, sua alma, se você mesmo não os valorizar primeiro. Você deve ser sua própria prioridade, não por egoísmo,
mas por respeito próprio. A segunda parte. Mas se eu sou apenas para mim, o que sou eu? Te lembra que você não deve se tornar tão protegido que feche seu coração completamente. Você ainda deve dar, amar, servir, mas faça-o sabiamente, com discernimento, com aqueles que merecem e valorizam. A terceira parte. E se não é agora, quando? Te lembra que o momento de mudar é hoje, não amanhã. Não quando as coisas estiverem piores. Não quando finalmente tocar o fundo. Agora. Este momento. Esta decisão que você toma ao escutar estas palavras. Então eu te pergunto, quanto tempo mais você tolerará aqueles que não te valorizam? Quantas vezes mais você dará seu coração a quem o pisoteia? Quantos anos mais da sua vida preciosa você desperdiçará esperando que pessoas indiferentes finalmente te vejam? Ou você escolherá hoje, neste momento, começar a viver de acordo com seu verdadeiro valor? Escolherá aplicar estes 8 métodos? Escolherá a regra de ouro? Escolherá se tratar com o respeito que merece e exigir esse mesmo respeito dos outros? A decisão é sua. Mas eu te prometo isto. Se você escolher o caminho da sabedoria, se você escolher se valorizar, se você escolher a reciprocidade e os limites saudáveis, sua vida mudará. Não será fácil, mas valerá cada momento de desconforto. Porque no final da sua vida, você não se arrependerá das pessoas que perdeu por estabelecer limites. Você se arrependerá dos anos que desperdiçou com pessoas que nunca te valorizaram. Você não se arrependerá de ter dito não a quem te explorava. Você se arrependerá de todas as vezes que disse sim quando queria dizer não. Meu avô passou sua última tarde nesta terra, segurando minha mão e compartilhando esta sabedoria. Me fez prometer que não a guardaria só para mim, que a compartilharia com outros que precisassem. Hoje cumpro essa promessa com você. Agora essa sabedoria é sua. O que você fará com ela? Vai escutá-la e então voltar aos seus velhos padrões? Ou permitirá que transforme sua vida como transformou a minha? Convido você a compartilhar nos comentários qual destes 8 métodos ressoou mais com você e qual aplicará primeiro. Compartilhe também uma experiência onde você não foi valorizado e como isso te fez sentir. Ao compartilhar sua história, você não apenas processa sua própria experiência, mas ajuda outros que estão passando pelo mesmo a se sentirem menos sozinhos. Crie comunidade. Essa é a verdadeira força desta sabedoria. E se esta mensagem te ajudou, compartilhe com alguém que precisa. Todos conhecemos alguém que está preso em relacionamentos onde não é valorizado. Alguém que dá e dá sem receber. Alguém que precisa ouvir que está bem estabelecer limites, que está bem exigir reciprocidade, que está bem se valorizar. Volte a este vídeo em 7 dias e me conte o que mudou. Me conte se aplicou a regra de ouro. Me conte se alguém notou sua nova postura. Me conte como você se sente ao finalmente se tratar com o respeito que sempre mereceu. Lembre-se, sua vida é um presente precioso. Seu tempo é limitado. Sua energia é sagrada. Não os desperdice em pessoas que não os valorizam. A sabedoria judaica sobreviveu milhares de anos porque funciona, porque transforma vidas, porque nos ensina a viver com dignidade, propósito e respeito próprio. Hoje eu te dei 8 métodos poderosos que sempre funcionam. O jejum informacional, renunciar ao defensor interno, a prova das pequenas ações, a greve de psicólogo não remunerado, o princípio da cadeira vazia, a economia emocional, o segredo da sua alegria, a regra de ouro. Estes não são apenas conceitos, são ferramentas práticas que você pode começar a usar hoje mesmo. Não requerem dinheiro, não requerem permissão de ninguém. Só requerem sua decisão de se valorizar o suficiente para implementá-los. Então este é meu desafio final para você. Nas próximas 24 horas,
Tome uma ação concreta baseada no que aprendeu hoje. Uma ação. Pode ser pequena, pode ser privada, mas que seja real. Talvez seja não responder imediatamente a alguém que só te contata quando precisa de algo. Talvez seja declinar educadamente um convite de alguém que nunca aceita os seus. Talvez seja simplesmente guardar silêncio sobre uma boa notícia em vez de compartilhá-la com quem historicamente minimizou suas conquistas. Uma ação. Esse é o começo. Porque a sabedoria sem ação é apenas entretenimento. É ouvir um belo discurso e então voltar à sua vida exatamente como antes. Mas a sabedoria com ação é transformação. É pegar este conhecimento ancestral e permitir que reescreva sua história. Meu avô costumava dizer que há 2 tipos de pessoas neste mundo: as que aprendem da sabedoria de outros e evitam o sofrimento desnecessário, e as que insistem em aprender tudo por experiência própria. Repetindo os mesmos erros, geração após geração. Seja do primeiro tipo. Aprenda dos milhares de anos de sabedoria judaica. Aprenda da minha experiência. Aprenda das histórias que compartilhei hoje. Você não precisa passar décadas em relacionamentos tóxicos para finalmente aprender estas lições. Você pode aprendê-las agora e se poupar desse sofrimento. Obrigado por me acompanhar nesta jornada através da antiga sabedoria judaica. Obrigado por estar disposto a se olhar honestamente e considerar que talvez você mereça mais do que tem aceitado. Obrigado por valorizar seu tempo o suficiente para dedicar estes minutos ao seu crescimento. Que você encontre a coragem para estabelecer os limites que precisa. Que você encontre a clareza para ver quem realmente te valoriza. Que você encontre a força para deixar ir aqueles que não merecem espaço na sua vida. E que você encontre a paz que vem de finalmente se tratar com o respeito que sempre mereceu. Nos vemos nos comentários. Nos vemos em 7 dias, quando você voltar para compartilhar seu progresso. E nos vemos no próximo vídeo, onde continuaremos explorando como a sabedoria ancestral pode transformar sua vida moderna. Até então, lembre-se da regra de ouro. Trate as pessoas exatamente como elas te tratam, mas nunca menos do que você vale. Shalom.